Fala galera, vamos corrigir mais um exercício referente ao conteúdo do vídeo 5, loops de repetição. O enunciado desse exercício diz o seguinte pra gente: às vésperas do ano novo, você ficou responsável por criar um contador subtraindo dos 5 segundos. Qual dessas opções está correta para uma contagem de 5 segundos para depois soltar os fogos de artifício? Então aqui a gente tem 4 opções e a gente vai descobrir qual delas se adequa melhor ao nosso problema, que é contar 5 segundos antes de soltar fogos de artifício. Então, vamos trazer isso aqui para a nossa realidade do nosso algoritmo, que nesse caso aqui foi escrito em Portugal. Sabemos que foi escrito em Portugal porque os termos aqui estão escritos em português, como a gente viu lá no decorrer dos nossos vídeos. E se você perdeu algum desses vídeos, eu te recomendo fortemente reassisti-los. Então, bora lá. Antes da gente aproximar aqui e analisar cada um dos códigos, observamos que as estruturas são bem parecidas desses algoritmos. Por exemplo, a gente vê aqui que todos eles, né, têm um programa e têm a função de início, todos eles têm um programa e a função de início, isso já é o básico do Portugal. Mas vamos analisar aqui dentro da função início, que é a nossa função principal. Podemos observar que nos 4 algoritmos, a gente tem aqui um inteiro contador que começa em 5. Inteiro contador começa em 5. E no último ali, o inteiro contador começa em 15. Logo em seguida, essa da declaração e atribuição dessa variável, a gente observa que tem a palavra-chave enquanto. Então, nas nossas 4 estruturas de código, a gente tem o enquanto. Então, o que a gente pode deduzir? De cara, a gente consegue ter uma visão do que os 4 algoritmos tratam. Então, a gente tem inicialização de uma variável, criação de uma variável, e logo depois a gente tem um enquanto, que é o while nas nossas outras linguagens de programação que são em inglês. Então, geralmente, quando nós utilizamos o while ou o enquanto, a gente vai precisar, né, dessa variável, nós vamos precisar dessa variável. Então, é sempre algo que é uma dica que você já precisa ter. Inicia uma variável e usa essa variável por enquanto. Então, é algo que a gente já consegue analisar aqui, que nós inicializamos uma variável e essa variável vai ser utilizada como a nossa variável de controle da nossa estrutura de repetição enquanto. Então, ó, temos a declaração da variável e logo em seguida uma estrutura de repetição com enquanto. E nós sabemos que a nossa enquanto, né, a nossa estrutura de repetição, ela precisa ter ali entre parênteses uma condição. Essa condição é o que vai fazer o nosso enquanto continuar executando ou não. Então, é ali como se fosse qual é a regra para esse loop ser executado. E aqui nós podemos observar, deixa eu dar um zoom aqui, na primeira opção, né? E assim como nas demais, a gente utiliza essa variável contador que foi declarada ali no início do nosso algoritmo. E aqui a gente diz, enquanto isso daqui for verdade, enquanto essa condição for verdadeira, executa o que está dentro do nosso enquanto. Então aqui, o contador começa em 5 e enquanto ele for maior ou igual a 0, continua executando. E a ideia é criar esse contador, né, de 5 até 0, e quando chegar no 0, não fazer mais esses decrementos. E aí sim, fazer lá soltar os fogos de artifício. Nesse caso aqui, claramente não vai ser soltar fogos de artifício, vai ser simplesmente uma mensagem dizendo ali que os fogos foram soltos. Então, vamos analisar aqui as nossas 4 opções. Todas elas têm a condição de contador maior ou igual a 0. Então, beleza, isso aqui está bem comum. Deixa eu apagar aqui esses riscos. E a gente observa que, além dessa semelhança, agora a gente tem o escopo do enquanto. O escopo do enquanto é tudo que está ali entre chaves do nosso enquanto. O que vai mudar de um para o outro é qual é o conteúdo desse enquanto e o que ele está executando. Por exemplo, o primeiro enquanto, observa que a gente tem o escopo dele e logo fora a gente tem uma mensagem de fogos de artifício, ou seja, né, a mensagem de que os fogos vão ser estourados ali. A mesma coisa, a segunda opção ali, a gente tem esse escreva fora. E as outras 2 opções, você observa que a gente não tem esse escreva do lado de fora. O escreva está do lado de dentro do enquanto. Então, são pequenas partes do nosso código que nós podemos analisar para já ter certeza, será que esse código está funcionando corretamente ou não? Então, a gente já observa o primeiro detalhe. Primeira coisa, né? Observamos aqui que a nossa inteiro contador no último algoritmo foi declarado diferente. Primeiro, a gente precisa entender para que essa variável é utilizada. Mas a gente já anota mentalmente aqui que ela está com alguma coisa diferente, que é o inicializando ali em 15 ao invés de 5, como nas outras. E o segundo ponto que nós observamos, né, é que esse escreva, em alguns algoritmos, ele está dentro do enquanto, e em outros algoritmos ele está fora do enquanto. E aí a gente para pensar, então tem alguma diferença. A diferença é exatamente essa. E aí o próximo passo é entender onde é o local certo para essa mensagem estar. Então, por isso que a gente precisa analisar o algoritmo agora de uma forma mais detalhada para, de fato, bater o martelo ali na nossa opinião e entender o que de fato está, qual é o correto. Então, vamos analisar aqui o nosso primeiro algoritmo. Vou dar um zoom aqui para a gente
analisar aqui o que pode estar incorreto nele aqui. Nossa variável inteiro contador começa em 5, então a gente já viu que ela vai começar em 5 e vai chegar até 0, né? Então vai de 5 a 0, vai ser um contador em ordem decrescente. E enquanto isso aqui for verdade, a gente tem esse enquanto. E aí o que acontece? Nosso contador começou em 5, então a nossa primeira contagem começa em 5, ele vai entrar dentro do enquanto, porque essa condição é verdadeira, beleza? E vai fazer o quê? Vai escrever uma mensagem falando contagem regressiva em 5. Então, ele vai escrever o 5. E aí, depois, olha só, uma outra dica. Toda vez que a gente tiver um enquanto, que é um contador de repetições, e você precisa controlar onde ele começa, onde ele termina e qual vai ser o incremento, além de ter a definição da variável aqui em cima e usar essa variável como condição, detalhe que você vai precisar sempre ter ela ali sendo incrementada ou decrementada, ou seja, o valor dessa variável vai sempre precisar mudar, ou para frente ou para trás. Nesse caso aqui, como é um decremento, vai de 5 a 0, a gente vai decrementar, né? Então, vai ser o menos 1. Então, isso significa o quê? Que vai girar novamente aqui, ó, o nosso enquanto, e ele vai checar de novo ali a condição. Agora, a nossa condição, o contador não é mais 5, o contador agora é 4, porque houve um decremento aqui. 4 é maior ou igual a 0? Sim, verdadeiro. Então, vai entrar, ó, vai girar novamente aqui o nosso loop. E aí, vai escrever novamente a mensagem, contagem regressiva. Contador era 5, agora vai ser 4. E depois faz novamente um decremento. Deixou de ser 4, agora vai ser 3. E vai dar mais um giro aqui no nosso loop, ó, 3. Enquanto o contador for maior ou igual a 0, agora era 4, né? E agora são 3. É 3 o valor. 3 é maior ou igual a 0, verdadeiro. Aí vai dar mais um giro. Vai escrever novamente a nossa mensagem, que era 4, agora vai passar a ser 3. E o decremento tem que acontecer novamente. Isso vai acontecendo até a condição for falsa e sair desse loop para não ficar eternamente ali dentro. Então, ó, era 3, passou a ser 2 e vai girar mais uma vez. Girou mais uma vez, aqui era 3, passou a ser 2. Vai verdadeira novamente essa condição, vai entrar aqui de novo, vai imprimir a nossa mensagem como 2 e vai decrementar mais uma vez. Era 2, vai passar a ser 1. E nosso loop vai girar mais, vai dar mais uma volta. E vai chegar mais uma vez a nossa condição. Era 2, vai passar a ser 1. Então, verdadeiro ainda. Era 2 aqui, vai passar a ser 1. Vai imprimir 1 agora. E vai decrementar mais uma vez. E agora vai passar a ser 0. O 0 faz parte dessa contagem? Vamos dar uma checada. Ó. Vamos dar mais uma girada. O contador é maior ou igual a 0. O 0 faz parte da contagem. Então, é verdadeiro. Vai entrar mais uma vez. Ó. Passou a ser 0. Passou a ser 0. Vai imprimir a mensagem e vai decrementar mais uma vez. Antes era 0, agora vai passar a ser menos 1. E aí a nossa volta vai ser dada mais uma vez, ó, vai dar mais uma volta e vai checar aqui novamente. A condição contador, ele é maior ou igual a 0? Não, ó. Agora ele é menos 1. Então, isso aqui vai passar a ser falso. E aí, ó, é a hora em que o nosso loop passa direto e vai lá para o final. Percebam que houve um decremento em sequência de 5, 4, 3, 2, 1, 0 e depois saiu do nosso loop. E só depois que esse decremento foi escrito na tela é que, de fato, houve a mensagem ali, escreva fogo de artifício impressa na nossa tela. Então, percebam que existe uma lógica aí por trás do nosso algoritmo, que é, de fato, primeiro escrever o decremento e depois escrever o nosso código, né? O que a gente precisa imprimir, que é a mensagem de fogo de artifício. Vamos dar uma olhada lá pelo nosso compilador de Portugal, né? Como é que essa execução vai ficar. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para a gente ver o algoritmo inteiro e eu vou executar aqui e vai imprimir aqui embaixo contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1, 0 e depois, de fato, a mensagem fogo de artifício. Então, ó, primeiro ele precisa executar tudo para depois apresentar a mensagem. Beleza. Feito essa análise aqui, a gente pode pensar, e se essa mensagem fogo de artifício aqui estiver dentro? Basta a gente vir aqui, ó, pegar Ctrl X, colocar aqui dentro para ver o que será que acontece com essa mensagem aqui dentro e não fora do nosso enquanto. Vou executar ela aqui para a gente ver. Olha só o que acontece. A cada contagem regressiva, apresenta a mensagem fogo de artifício. Então, ó, contagem regressiva 5, fogo de artifício. Contagem regressiva 4, fogo de artifício. Percebam que, como essa mensagem passou a ser do loop, a cada execução do loop, ela executa também. Então, essa é a diferença de colocar uma mensagem fora e colocar uma mensagem dentro do nosso loop. O que você quer que seja executado a cada iteração do seu loop, a cada repetição? Nesse caso aqui, só a mensagem de contagem regressiva.
e só ao final, acabou tudo, você vai lá e coloca a mensagem de fogo de artifício. Então aqui a gente já consegue deduzir se essa mensagem está dentro do loop, a gente já deduz que isso aqui não está correto. Qual o teste que a gente fez aqui no nosso Web Studio? Se a gente colocar a mensagem lá dentro, a cada contagem vai estourar os nossos fogos ali, e não é isso que a gente quer. Então a gente já marca isso aqui como X da nossa análise. E outra análise que eu tinha feito aqui também, falado, o nosso computador aqui tinha começado em 15. Então, se a gente percebeu, a gente fez o passo a passo do algoritmo, a gente percebeu que, de fato, não pode começar em 15, ele tem que começar sempre em 5, que é o que o enunciado disse. E beleza, então, vamos analisar aqui agora o que a outra opção ali tem de diferente, né? Já que essa daqui a mensagem tá fora, essa daqui a mensagem também tá fora, e o nosso computador também começou em 5. Lembra que eu falei, você precisa sempre ter a variável declarada, a condição com essa variável, o incremento ou o decremento dessa variável. E aí a gente já observa, se a nossa contagem foi em ordem decrescente, só basta observar aqui o sinal. Nesse caso aqui, o sinal está sendo de incremento, está com o mais. Se a gente incrementar começando em 5, ele vai fazer o processo contrário. Ele vai fazer 6, 7, 8 e vai entrar num loop infinito. Por quê? Enquanto for maior ou igual a zero, vai sempre executar esse loop. E ele sempre vai ser maior ou igual a zero se você não fizer o processo contrário de decremento. Ele nunca vai chegar a um valor negativo. E ele vai executar até infinito ali, até, né, o nosso algoritmo travar. Então, de fato, essa daqui a gente já não considera correta também, considerando apenas a opção 1 ali como correta, que é a que faz o decremento corretamente. Então, a nossa opção 1 aqui está correta. E a gente fez aqui a execução passo a passo, uma leitura passo a passo, mas a execução dele como um todo é essa daqui.